gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como foi o desenvolvimento dos elementos gráficos, dos mockups e também vou mostrar a apresentação de um projeto de identidade visual. Esse aqui é um vídeo de uma série que eu estou fazendo no canal. Eu já mostrei aqui como foi a criação do logotipo, como foi a definição da tipografia, como foi o briefing e a montagem do mood board. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o encerramento. Então vou mostrar os detalhes dos elementos, dos mockups, das imagens que a gente criou e também vou mostrar em detalhes a apresentação desse projeto. Então agora chega de papo e bora pro vídeo! E eu não tenho nem vergonha de mostrar a minha tela aqui bagunçada com os meus rascunhos, né? Mas tudo isso faz parte. Então, depois de ter criado o logotipo, ter definido a paleta de cores, deixar as versões do logotipo todas prontas, eu venho para essa fase de criar os elementos da identidade visual. São coisas que vão complementar o visual dessa marca. Então, por exemplo, aqui eu trabalhei no símbolo principal para fazer uma estampa. Então, eu fiz ele com um formato um pouquinho mais fininho e eu fui modificando aqui. Então tem um voltado para cima, outro virado um pouquinho, e aí eu fui jogando esses elementos assim para formar uma espécie de trama, então como se fosse um tecido. Quem viu os outros vídeos vai lembrar que a cliente comentou que achava legal essa ideia da trama, do tecido, só que talvez se fosse usado no logotipo, poderia transmitir uma mensagem errada, poderia ficar muito voltado para a área de tecidos, costura, mas a gente conseguiu trazer isso como elemento da identidade visual, então como uma estampa de uma forma bem sutil que conversa muito bem com a marca. Aqui embaixo também tem alguns testes que eu fui fazendo com as fontes e algumas frases, porque assim, nessa fase eu vou testando as coisas, então já vou criando alguns elementos e já vou montando alguns materiais. Então nesse caso aqui, já fui fazendo algumas formas, né? Essa forma aqui que é um retângulo com esse cortezinho aqui na diagonal para fazer um charme a mais. Já trouxe algumas imagens também. Apliquei aqui algumas frases para fazer uma composição para ver como que a identidade visual ia funcionar. Mas aqui ao lado também tem algumas outras formas que eu fui criando, fui testando. Aqui tem alguns testes para o cartão de visitas, então nesse caso aqui eu apliquei a estampa nesse detalhe, testei aqui a estampa nessa parte de baixo. Aqui com a versão do logotipo com o nome quebradinho e o fundo em verde escuro. Então, tudo isso aqui é na base do teste. Esses aqui são os elementos que foram feitos para essa identidade visual. E aí eu já vou trazendo essas imagens, vou montando como se fossem os mockups. É a partir disso aqui que eu aplico daí o mockup. Então, eu já vou testando, vendo como que funciona a identidade visual e depois só jogo lá dentro do Photoshop e monto algum mockup para ir montando a apresentação do projeto. Esse aqui é um exemplo de cartão digital, tá meio bagunçado assim, mas depois vocês vão ver na apresentação que ficou bem legal. Mais aqui para baixo, acho que tem mais alguns testes que eu fiz, tem aqui dos posts, como a ideia é uma marca mais clean, mais minimalista. Os posts têm essa pegada, então só um detalhezinho mostrando o antes e o depois, só o logotipo, nada muito chamativo, aquelas formas ali a gente não vai trazer. A cliente queria muita praticidade para conseguir manter mesmo o Instagram, para conseguir fazer os posts ali com frequência. E basicamente, então, esses aqui foram os elementos criados para essa identidade visual. Então, que tem essas formas, tem essa estampa, aqui a gente tem essa sobreposição, então tem as cores da identidade visual, né? O verde mais claro, o cinza, o verde mais escuro. Então, tudo isso aqui foi feito para compor a identidade visual. E depois disso aqui, montei alguns mockups, fiz várias imagens, vocês vão ver, e montei a apresentação que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, para essa apresentação, então, a gente tem aqui uma capa. Logo em seguida eu já trago um recadinho aqui avisando para o cliente que eu vou mostrar como foi o processo de criação dessa identidade visual. E aí eu já começo trazendo alguns conceitos. Eu gosto de trazer assim contar
contar o que eu pensei para a identidade visual, trazer as informações da criação do logotipo, do que foi pensado, né? Antes de sair apresentando o logotipo. Então trago um pouquinho do conceito da marca, boto aqui também os atributos, trago o mood board, que é o quadro de inspirações, falo um pouquinho sobre a paleta de cores, sobre essa definição das cores, sobre a escolha da tipografia. Eu gosto de trazer ali sugestões de tipografia para títulos, para detalhes e também uma sugestão de tipografia para textos, parágrafos. Os projetos por aqui são bem completos. Eu trago depois disso o conceito do logotipo, então tudo que foi pensado para a criação desse logotipo. E aqui, nesse caso, eu quis mostrar como que foi a evolução dessa criação. Então, eu trouxe o desenho da gota, mostrei aqui essa evolução, né, que tem os detalhes que tem as iniciais do nome da marca. Além disso, também teve uma modificação na tipografia, então eu trouxe aqui o antes da tipografia e o depois com o detalhe feito, para que o cliente possa ter essa ideia, consiga ver essa diferença da personalização da tipografia. Seguindo aqui, eu trago em detalhe, então, para mostrar mais de pertinho como ficou essa personalização. E depois eu trago mais um recadinho aqui, falando que agora falta pouco, já vamos matar essa curiosidade e já trago aqui um exemplo, então, do logotipo. E aí trouxe essa imagem que tem tudo a ver com o propósito da marca, que é essa coisa aconchegante ali, família, as pessoas estão felizes, as crianças estão ali, tem um sofá bem aconchegante. Então essa mensagem aqui já combina muito, né? Essa imagem já combina muito ali com as sensações ali e o propósito que a marca quer passar. E aí já trago aqui o logotipo com as cores que nós pensamos, já trago aplicações também que é para já encantar logo de cara aqui o cliente. Faço algumas montagenzinhas, aquele panfletinho que eu mostrei para vocês que eu fiz lá no Illustrator, transformei ele num mock-up aqui nessa imagem. Trouxe aqui os exemplos dos posts, mais um exemplo de aplicação dessa vez aqui no carro, de uma adesivagem. Trago para o cliente também na apresentação as versões do logotipo, para que ele possa ter uma noção ali que foram criadas outras versões, para que ele tenha a possibilidade de aplicar onde ele desejar esse logotipo. Então tem formato vertical, tem formato horizontal, tem formato assim com o nome quebradinho, tem o formato redondo, tem também só o ícone. Então várias opções para o cliente poder aplicar a identidade visual dele. Aqui um pouquinho sobre os elementos gráficos, então eu sempre trago um textinho para exemplificar ali, para mostrar para o cliente, trago imagens também. E agora aqui, nessa sequência, acho que a gente já tem mais, olha aqui o cartão de visitas, né? E aqui uma imagem como se fosse uma divulgação dos serviços. E aí aqui agora a gente tem uma sequência, tem a estampa, e tem uma sequência de imagens para encerrar essa apresentação. Então aqui tem mais exemplos de uso dessa identidade visual na caneca, na camiseta, na papelaria. Essa imagem também aqui eu fiz uma montagem, peguei essa poltroninha de um banco de imagens, apliquei aqui o ícone da marca, botei uma sombrinha, coloquei o logotipo, botei a cor de fundo e pronto, já ficou uma imagem super atrativa aqui para a identidade visual, para essa apresentação. Mais um exemplo aqui e por último, essa imagem aqui também para a gente encerrar, já que a gente começou com uma foto de família e as pessoas assim sorrindo, felizes, a gente também encerra aqui com essa mensagem, com o logotipo, com essa imagem. E essa foi a apresentação do projeto. Eu adorei o resultado que a gente conseguiu chegar para essa identidade visual. Em todos os vídeos aí eu fui compartilhando um pouquinho mais sobre o que eu pensei ali para a criação, sobre as definições das cores, da tipografia e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui no canal, onde eu trouxe um pouco mais sobre o meu processo de criação, em que eu abri todos os detalhes aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o meu processo, sobre como eu crio os projetos por aqui. Espero que eu tenha inspirado vocês a desenvolver os projetos por aí também. Então foi isso para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!